Vamos nessa. Geometria espacial. Nesse bloco, resolução de questões, bancas diversas. A gente dá uma misturada aqui. Vai ter questão da VUNESP, do SEBRASP, o FPR. Então, dando uma passeada geral aí em questões que tratem da parte de pirâmides. Dá uma olhadinha nessa. Uma pirâmide reta, cunhada em madeira maciça, tem volume de 750 centímetros cúbicos, base quadrada e altura de 10 centímetros. A medida das arestas de base dessa pirâmide comparada com a medida da altura corresponde à fração, e aí vem aqui as alternativas, ok? Então vamos lá. O que ele coloca para a gente primeiro é o seguinte, olha, essa pirâmide de base quadrada tem volume 750 e tem altura 10. Aí ele vai falar assim, a medida das arestas da base. A gente não sabe qual que é a medida das arestas da base, mas a gente consegue chegar lá. Porque, ó, se quiser fazer um desenho aqui só para ilustrar o que está acontecendo, é mais ou menos isso aqui, ó. Eu tenho lá a minha pirâmide de base quadrada. Então, ó, a gente tem aqui uma situação semelhante a essa que está aqui, ó. Tenho lá minha pirâmide de base quadrada. Ele já falou para mim que a altura é 10. A altura da pirâmide aqui, ó, é 10, certo? E aí a questão em si, ela depende da medida da aresta da base. A aresta da base que eu vou chamar de x. Só que a aresta da base é o lado do quadrado, né? Todos os lados aqui, então, dessa minha base vão medir x, porque isso aqui é um quadrado. Qual que é a fórmula do volume da pirâmide, gente? Seja qual for a base da pirâmide. Fórmula de volume de pirâmide. Volume de pirâmide é a área da base, vezes a altura, só que lembra de dividir por 3. Área da base vezes a altura apenas é volume de prisma. Lembra que em condições iguais, mesma base, mesma altura, o volume do prisma é o triplo do volume de uma pirâmide. Ou o que corresponde a dizer que o volume da pirâmide é a terça parte do volume do prisma. Então tá aqui, volume da pirâmide, área da base vezes a altura sobre 3. Ele falou para mim que o volume dessa pirâmide é 750. Não sei qual é a área da base. Poxa, se eu estou chamando o meu lado aqui de x, a área da base vai ser x ao quadrado. Então ia ficar x ao quadrado vezes a altura, que é 10. Tudo isso dividido por 3 tem que ser igual a 750. Ok? O único cuidado que vocês teriam que tomar aqui é que ele passa o volume em centímetros cúbicos e a altura tem que ficar só atento à questão da unidade. Mas é a mesma, olha. O volume é em centímetro cúbico e a altura está em centímetro. Então não tem nem aqui aquele trabalho de ter que ficar fazendo mudança de unidade, tá? Então, apliquei a fórmula do volume, igualei esse volume a 750, 3 passa multiplicando 750. Aqui, só para já deixar claro, dá para, na verdade, simplificar aqui já de uma vez, né? Esse 10 com 750. 10 por 10 vai ter que dar 1. 750 por 10 vai ter que dar 75. E aí eu fico, então, com x ao quadrado, que é igual a 3 que multiplica 75. X ao quadrado, então, é igual a 3 multiplicado por 75 vai ter que dar 225. E aí, então, o seu x ao quadrado, que é 225, x vai ser a raiz de 225. E aí, a raiz de 225 vai ter que ser 15. Opa, não lembrava de cabeça quanto que era a raiz de 225. Lembra de fatorar, né? Se não souber de cabeça, fatora. 225 não divide por 2, mas divide por 3. 225 por 3 dá 75. 75 por 3 dá 25. 25 por 5 dá 5. 5 por 5 dá 1. Então, juntando aqui de 2 em 2... Daqui eu tiro um 3, daqui eu tiro um 5. Multiplicando, a gente chega no 15, que eu coloquei aqui, tá? Teve um bloco, né? Um bloco anterior, dependendo da ordem que você está assistindo aí, que a gente chegou lá numa raiz de 636, que eu não mostrei de onde que veio o resultado. Eu só falei que era 26. Foi uma questão que caiu numa equação de segundo grau, né? Então aqui o 676, só para deixar claro, se você dividisse por 2, daria... Isso aqui não, o 676 não está nesse exercício, é só para eu complementar a explicação, tá? 676, se você dividisse por 2, ia dar 338. O 338 dividido por 2 ia dar 169. Aí quando você fosse dividir o 169, só ia dar por 13.
que ia dar 13, por 13 ia dar 1. Então aqui juntando de 2 em 2, ó, tira um 2, tira um 13, multiplica, dá 26. Por isso que, quando eu resolvi aí a raiz de 676, eu coloquei que o resultado lá era 26. Tá? Então, voltando aqui. Descobri que o lado, então, da base, que a aresta, ó, esse cara que tá aqui, gente, ó, é a medida da aresta da base. E aí, agora o que ele pediu como fechamento do exercício foi a medida das arestas da base dessa pirâmide, comparada com a medida da altura. Ele está comparando 15 com, cadê a altura? 15 com 10, só que ele quer essa resposta na forma de fração. Então agora acabou. A resposta para o exercício é medida das arestas da base, 15, sobre a medida da altura da pirâmide. A altura da pirâmide é 10. 15 sobre 10, não tem 15 sobre 10. Calma, simplifica, né? 15 e 10 são divisíveis por 5. 15 por 5 dá 3, 10 por 5 tem que dar 2. Então a gente chega aqui a 3 meios, e aí o gabarito correto para essa que está aqui acaba sendo a letra C de casa. Tá bom? Muito bem, passamos por essa. Bora para mais uma. A área superficial de uma pirâmide de base quadrada regular, em que todas as arestas são iguais a 2, é, e aí ele coloca para a gente aqui então esse resultado, como se a área superficial dessa pirâmide fosse 4 mais 4 raiz de 3. Quando ele fala de área superficial, ele está falando da área total da pirâmide, certo? A área superficial é a área total. Área total de uma pirâmide de base quadrada regular, então, em que todas as arestas são iguais a 2. Aí olha qual que é o detalhe. A gente tem de novo, a pirâmide de base quadrada. Só que aí nessa questão, tem um detalhezinho aqui que pra gente é bom. Diga-se de passagem, tem um detalhezinho aqui que é bom, porque ele fala o seguinte, olha. Todas as arestas são iguais a 2. Todas. Não são só as arestas da base. Que alívio. Porque se fossem só as arestas da base, isso me daria um trabalhinho, porque aí, para chegar aqui na questão da área lateral, aí eu teria que ter medida aqui de aresta lateral, e aí, dependendo, ia dar uma trabalheira do caramba. Mas ele falou que todas as arestas são iguais a 2. Então não são só as arestas da base. Aqui tem 2, mas essas arestas laterais, que alegria, essas arestas laterais também são 2. Então, resumindo, como que eu faço para calcular a área total dessa pirâmide? A área total da pirâmide vai ser a área da base, que, beleza, a área da base, como as áreas são 2, a área da base aqui é 4. Tem até um 4 aqui já sendo somado, né? Mais a minha área lateral. Só que nesse caso aqui especificamente, olha o que acontece. Não é em toda situação que a gente tem isso. A gente já resolveu, né, em blocos anteriores aí, várias situações em que a minha área lateral, a minha face lateral era um triângulo, mas era isósceles simplesmente. Aqui não. Aqui, para nossa alegria, o triângulo que está na lateral é triângulo equilátero. Então, resumindo, a questão ela é de pirâmide, mas depende só de geometria plana. Como sempre, né? Cálculo de área. Aqui você não vai ter nada muito específico, não tem nenhum cálculo, inclusive mirabolante, para descobrir aí medida da área de cada face lateral. Você vai ter que simplesmente entender que a área total é a área da base, que, diga-se de passagem, aqui vai ser a área de um quadrado, mais 4 vezes, mais a área lateral. Só que a área lateral aqui vão ser 4 triângulos que tem ali em volta, só que são 4 triângulos equiláteros. 4 vezes a área do triângulo equilátero. Perfeito? Qual que é a área do triângulo equilátero? Bom, a área do triângulo equilátero é lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4.
Então aqui, como tá vendo que você ainda tem que dividir por 4, depois como vai ter que multiplicar por 4, então no fim das contas vai ser só lado ao quadrado raiz de 3. Mas eu ainda vou deixar indicado aqui o passo a passo, mas tá certo, tá? Como eu vou ter que fazer 4 vezes a área desse triângulo equilátero, vai ser 4 vezes isso, então esse 4 vai cancelar com esse. Nesse caso, a área lateral vai ser simplesmente lado ao quadrado raiz de 3. Mas se fez aqui o passo a passo, ia ficar assim, olha. Então a área desse triângulo equilátero, a área do triângulo equilátero seria o lado. Qual que é a medida do lado? É a aresta 2, certo? Porque aí aqui tudo é 2, ó. Tudo aqui é 2, ó. 2, 2, 2, 2, tudo é 2, certo? Todas as arestas são iguais a 2. Então por isso que aqui surge o triângulo equilátero na lateral, como face lateral, certo? Então a área do triângulo equilátero, lado ao quadrado, o lado é 2, 2 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, que é a mesma coisa que 4 raiz de 3 sobre 4, que é a mesma coisa que raiz de 3, certo? Raiz de 3. E aí aqui nem tem unidade, né? Raiz de 3 que o cara colocou aqui, a área do triângulo equilátero é raiz de 3, ok? Com isso, então, a área total agora está vista, olha. A área total é a área da base. Vamos combinar. A área do quadrado, que é a área da base, é lado ao quadrado. A área do quadrado é lado ao quadrado. Então, a área da base seria 2 ao quadrado, que dá 4. 4 unidades de área. Raiz de 3 unidades de área. E aí fica a área da base 4, mais 4 vezes a área de cada triângulo equilátero, mais 4 vezes raiz de 3. Então, o que ele colocou para a gente aqui está correto, né? A área total seria de 4 mais 4 raiz de 3 unidades de área. Aqui, diga-se de passagem, digamos, a gente tem uma falhinha que é com relação à ausência da apresentação da unidade, né? Porque a partir do momento que ele coloca que todas as áreas são iguais a 2, isso aqui é uma unidade de comprimento e aqui é uma unidade de área, então 4 mais 4 raiz de 3 unidades de área. Mas relevando-se isso, o item foi considerado correto, tá bom? A área aqui, 4 mais 4 raiz de 3, gabarito para essa que está aqui então, letra C. Essa é a área total da pirâmide, ok? Maravilha, vamos à última desse bloco, que foi uma questãozinha da UFPR, dizendo o seguinte, olha, temos abaixo a planificação de uma pirâmide de base quadrada, cujas faces laterais são triângulos equiláteros. Opa, que beleza! As faces laterais aqui são triângulos equiláteros. Ele pergunta para vocês, então, qual que é o volume dessa pirâmide. Então, vamos organizar aqui as ideias. Aqui a gente tem, então, a planificação dela, tá? Ele coloca para a gente aqui esse lado medindo 4, então, como ele disse para mim que as faces laterais são triângulos equiláteros, é porque todos esses segmentos aqui representados, eles têm 4 centímetros. Então, aqui, a figura é como se estivesse assim, ó. Tá aqui, minha pirâmide, ó. Aqui, temos aqui, e aqui, beleza? Temos aqui, então, ó, o centro da base. E aí vem. Aqui eu tenho a altura da pirâmide. Aí, detalhe. O cara está me pedindo o volume da pirâmide. Para calcular o volume da pirâmide, fórmula do volume, pô, Bruno, trivial, né? Volume da pirâmide, área da base vezes a altura, área da base vezes a altura, sobre 3. Tá bom? Aqui só para deixar claro o seguinte, Bruno, para essa que está aqui, teoricamente não vai ser lá o 4 mais 4 raiz de 3, não, da questão anterior. Não, porque, primeiro, na questão anterior a gente tinha aresta 2, enquanto aqui as arestas são 4, tá bom? E segundo, na questão anterior a gente calculou área, que é como se fosse o lance que eu falo da cartolina, né? O molde que a gente faz, certo? Para poder montar essa pirâmide. Na questão anterior a gente calculou a área. Nessa que está aqui a gente está calculando o volume, então é outra coisa, tá?
Então não dá para aproveitar muito o que já rolou na questão anterior, não. Ok? Então, como aqui fala de volume, eu tenho que calcular a área da base vezes a altura sobre 3. A área da base é o que menos vai tirar meu sono. Porque, como ele falou que a pirâmide é de base quadrada, e como esse lado aqui mede 4, a área da base, a área do quadrado, 16. Fiz sorrindo. A área da base tá lindo. O negócio aqui é a altura, né? Porque para que o cara vai facilitar, você pode tentar ferrar a sua vida. O preso aqui, ó, é nessa altura da pirâmide. E como? Como que a gente vai fazer para chegar nessa altura da pirâmide? Vem cá, vamos lá. O negócio então é o seguinte. Lembram-se dessa relação? Vamos lá, ó. Olha aqui. Eu sei que a altura da pirâmide mais a altura da pirâmide ao quadrado mais o apótema da pirâmide ao quadrado, o apótema da base ao quadrado é igual ao apótema da pirâmide ao quadrado. Certo? Se eu conseguir descobrir essa altura, se eu conseguir descobrir a medida desse apótema, eu descubro a altura da pirâmide. A minha face lateral, minhas faces laterais são triângulos equiláteros. Ele colocou, olha, cujas faces laterais são triângulos equiláteros. Então, minhas faces laterais são triângulos equiláteros. Então, lembre-se, essa altura da face lateral, que a gente sabe que é o apótema da pirâmide, nesse caso específico, não é a todo momento que a gente pode garantir isso, mas para essa questão, ele falou para mim que é triângulo equilátero. Então, essa altura, esse apótema da pirâmide, é a altura de um triângulo equilátero. Certo? Como as minhas faces são triângulos equiláteros, a altura dessa face, então, é a altura de um triângulo equilátero. Só que essa altura é o tal apótema da pirâmide que a gente usa. Mas já me ajudou. Vou deixar indicado aqui, olha. O G, que é o apótema da pirâmide, vou falar de novo, olha. Isso aqui é o apótema da pirâmide. Nesse caso específico, não é para toda figura, nem é para toda a face triangular, né? Então, nesse caso aqui, o apótema da pirâmide vai ser lado raiz de 3 sobre 2. Por que lado raiz de 3 sobre 2? Porque é a altura do triângulo equilátero. Certo? Então, para descobrir o G, que é o nosso apótema da pirâmide, tá aqui, ó. Meu G vai ser lado. Qual que é o lado aqui? Todos os lados, todas as arestas vão medir 4. Então vai ficar 4 raiz de 3 sobre 2. Então o apótema da pirâmide é 2 raiz de 3, nesse caso aqui 2 raiz de 3 centímetros. Tranquilo? 2 raiz de 3 centímetros. Então pronto, ó. Descobrimos aqui essa altura, só para deixar claro, é como se fosse esse segmento aqui, tá, gente? Ó, aqui eu tenho a face lateral, que é o triângulo equilátero, e aí eu descobri, então, olha, essa altura que está aqui, tá bom? Que é o apótema da pirâmide, que está aqui representado por G. Preciso também, para conseguir descobrir a altura da pirâmide, preciso também do apótema da base. Só que aqui, como a nossa base é um quadrado, o apótema da base não é problema para a gente aqui, não dá muito trabalho. Por quê? O que é mesmo o apótema da base? A gente viu. É a distância do centro até o ponto médio de um dos lados. Só que aí, vamos dar um zoom aqui, ó. Tá aqui, né? Já tá até aqui mesmo. O que é o apótema? O apótema é essa distância aqui, olha. É a distância do centro da base até o ponto médio de um dos lados, de uma das arestas da base. Só que, como é quadrado, essa distância é a mesma dessa. Então, no fim das contas, é como se o apótema, quando a base é quadrada, fosse simplesmente a metade do lado. Como esse quadrado tem lado 4, significa então que esse apótema da base mede 2. Certo? E aí está entendendo onde vai surgir o triângulo retângulo, de onde a gente vai tirar o teorema de Pitágoras?
é o triângulo retângulo formado por esse apótema, por essa altura que vai dobrar, que aí eu vou ter lá o apótema da base, o apótema da pirâmide, e aí esse triângulo retângulo envolvendo o apótema da base, o apótema da pirâmide que dobrou e a altura, aí sim eu vou conseguir chegar ao que ele me pediu. Vou conseguir descobrir a altura e, consequentemente, o volume da pirâmide, certo? Então aqui, sabendo que esse M aqui então, ó, que é o nosso apótema, aqui ó, esse M que está aqui, que é o apótema da base, vai ser 2, aí agora a gente aplica Pitágoras. A altura da pirâmide é o H, então fica a altura ao quadrado, mais o apótema da base ao quadrado, é igual ao apótema da pirâmide, que é o nosso G, ao quadrado. Aí eu passo a ter a altura ao quadrado, mais o apótema da base, que é 2, mais 2 ao quadrado, igual ao quadrado do apótema da pirâmide, que foi 2 raiz de 3 ao quadrado, igual a 2 raiz de 3 ao quadrado. Aí então ficamos com a altura ao quadrado, mais 4 igual a 2 raiz de 3 ao quadrado, é 2 ao quadrado que dá 4, vezes raiz de 3 ao quadrado que dá 3. 4 vezes 3 que vai ter que dar 12. Então, ó, 2 raiz de 3 ao quadrado acaba sendo 2 ao quadrado vezes raiz de 3 ao quadrado, que dá 4 vezes 3, que dá o 12 que eu coloquei ali. Tranquilo? Se h ao quadrado mais 4 dá 12, então h ao quadrado fica igual a 12 menos 4. H ao quadrado fica igual a 8, de onde a gente vai concluir então que a altura da pirâmide é a raiz de 8. E raiz de 8, simplificando ali aquele radical, é a mesma coisa que 2 raiz de 2, né? Raiz de 8 vira 2 raiz de 2, se eu for fatorar o 8, 8 vira 2 ao cubo. 2 ao cubo, você pode juntar 2, 2, né? De uma dupla de 2 tira 1, a galera que junta manda para fora, então fica 2 raiz de 2. Agora, então beleza. Agora que eu descobri a altura da pirâmide, a gente consegue calcular o volume. Então, muito cuidado com essa situação, tá bom? Em que, cuidado para não confundir, porque isso aqui é uma outra falha, muito provavelmente a gente tem alternativa para quem pensou assim. Cuidado para não confundir a altura da pirâmide com a altura aqui da face lateral. Essa altura da face lateral é o apótema da pirâmide, não é a altura, não é a medida da altura da pirâmide, certo? Esse segmento aqui, olha, ele não está formando um ângulo de 90 graus, tranquilo? Então, o gabarito aqui vai ser volume da pirâmide, área da base. Qual que era a área da base? A área da base, a área do quadrado, que é 16, certo? Nossa base aqui é quadrado, então a área da base, 16, vezes a altura da pirâmide, 2 raiz de 2. 16 vezes 2 raiz de 2, como a gente está falando de pirâmide, dividido por 3. Então chegamos a 16 vezes 2, que é 32. 32 raiz de 2 sobre 3 centímetros, que foi a unidade usada, centímetros cúbicos. Tranquilo? 32 raiz de 2 sobre 3 centímetros cúbicos, que é a mesma coisa que 32 terços multiplicados por raiz de 2. É o que temos aqui, então, lá na letra D de dado. Ok? Maravilha. Gabarito correto para essa que está aqui, então, está aí confirmado para vocês, letra D. E fecho, então, esse vídeo que está aqui, em que resolvemos aí questões de bancas diversas da parte de pirâmides, assuntos aí, temas que tínhamos visto inicialmente aí na parte teórica dentro dessa nossa aula de geometria espacial. Um forte abraço para todos vocês. Valeu!